sou a Mariana Souza Rezeinou, bolsista de iniciação científica do LAGESC, que é o Laboratório de Gênero, Educação, Sexualidade e Corporeidade, e o meu projeto se intitula como Atividades Físicas Escolares e Estado Sociométrico em Crianças de 6 a 13 anos. O orientador é o professor Dr. Fernando Luiz Cardoso. Bem, a maneira como as amizades se estabelecem, se são mantidas ou não ao longo do tempo, podem indicar o desenvolvimento do comportamento social. A amizade é uma forma de aceitação e desempenha um papel importante na interação do grupo. É interessante entender como as crianças classificam as atividades em comportamentos típicos de meninos ou típico de meninas. Essa compreensão nos ajuda a entender a natureza da prática e também como algumas crianças podem evitar ou investir em uma determinada prática. Por isso, nesse estudo, há um enfoque nas relações sociais e suas dinâmicas, seja por meio do estado sociométrico ou das relações entre os sexos. O objetivo do estudo, portanto, é identificar as atividades físicas realizadas pelas crianças e avaliar a relação entre as atividades físicas escolares e as redes de amizades das crianças por meio do estado sociométrico e das relações de sexo. Essa é uma pesquisa que se caracteriza como empírica, aplicada e descritiva, com um desenho observacional e o recorte temporal transversal. Participaram do estudo, então, 62 crianças de uma escola pública de Florianópolis, do 1º ao 5º ano, com idade entre 6 e 13 anos, sendo 82 meninas e 80 meninos. Por causa da pandemia do Covid-19, foi utilizado nesse estudo as coletas realizadas durante os meses de outubro e novembro de 2019, enquanto não havia necessidade de distanciamento social. As entrevistas foram individualizadas e aconteceram dentro da própria escola. Utilizou-se uma técnica sociométrica para avaliar como os participantes são vistos pelos pares por meio de algumas situações, sendo elas a educação física, a força física, as atividades em sala e as brincadeiras no recreio. Para cada uma dessas dimensões, as crianças deveriam citar aqueles colegas que chamariam primeiro e depois aqueles que chamariam por último. As crianças foram classificadas por meio de scores obtidos para a preferência social, que são as citações positivas, menos as citações negativas, e também para o impacto social, que é o resultado da soma das citações positivas e negativas. A partir desses scores, foi possível classificá-las em populares, que são as crianças com alta preferência social, as rejeitadas, que são com baixa preferência social, as negligenciadas, com baixo impacto social, e as controversas, com alto impacto social. Também a classificação de medianas, que são as crianças que não se enquadram nos critérios anteriores. Elas responderam também quais eram as atividades que mais gostavam de fazer na escola. Utilizou-se de distribuição de frequência e o teste de associação de Q² com correção pelo exato de Fisher para verificar as associações entre as variáveis. Foram citadas pelas crianças 496 atividades, sendo que as mais frequentes são o pega-pega, 26,6% das respostas, e o esconde-esconde, 10,7% das respostas. As atividades esportivas realizadas na educação física foram citadas 105 vezes, 21,2%, sendo que o futebol, 10,7%, e a queimada, 10,1%, foram as mais frequentes. Quanto à classificação sociométrica, ela foi calculada com base nas informações de cada turma, sendo aquelas que mais se gostam, as primeiras citadas nas situações perguntadas, e as que menos se gostam, as últimas citadas nas situações. 79, ou seja, 48,8% das crianças são consideradas medianas. 20, ou seja, 12,3%, são populares. 23, que é 14,2%, são rejeitados. 23 também, 14,2%, são negligenciados. E 17, 10,5%,
são controversos. Foi possível observar uma associação nas escolhas das atividades entre o sexo das crianças, com os meninos predominando nas escolhas referentes aos esportes e as meninas na queimada. Quanto aos tipos de classificação sociométrica, não foi possível, a princípio, encontrar associação entre as atividades. Pode-se concluir que o status sociométrico não foi capaz de diferenciar as práticas das atividades realizadas no ambiente escolar. Porém, o sexo ainda aparece como um bom critério para distinguir quem pratica ou não uma atividade entre estas crianças. Agradeço a todos que ouviram o trabalho até aqui e me coloco à disposição para retirar dúvidas.